Fala pessoal, a gente vai falar sobre função correcional agora, né? É um dos assuntos que mais cai em provas de concurso quando se cobra normas da corregedoria. Não só do TJ Paraná, o TJ de São Paulo costuma cobrar bastante, TJ de Santa Catarina, sempre cai alguma coisinha ali sobre função correcional. Correcionar é inspecionar e fiscalizar e também orientar as atividades aí do primeiro grau de jurisdição. A função correcional é exercida no foro judicial nos serviços de primeiro grau de jurisdição. Lembra que eu te falei já nas aulas anteriores que o código de normas se aplica ao primeiro grau de jurisdição. Então, a função correcional é exercida no primeiro grau de jurisdição e também aí no foro judicial e também nos presídios, tá? E também a função correcional ela tem aí a questão de fiscalizar a polícia judiciária. A gente vai falar tudo ao seu tempo. Mas função correcional, saiba, aplica-se ao primeiro grau de jurisdição. Então lembra tudo que eu falei para você? Quem atua no primeiro grau? Juiz de direito substituto e servidores. Temos os escrivães, temos os agentes delegados, temos lá também os escreventes. Todo esse pessoal que é ligado aí ao funcionamento do Poder Judiciário é aplicável à função correcional. Ela é aí exercida em todo o Estado pelo Corregedor-Geral de Justiça. Este é um desembargador, né, que é eleito pelos seus pares aí para um mandato de 2 anos. Ele vai ser lá Corregedor-Geral de Justiça pelo prazo de 2 anos. Ele vai chefiar os serviços da corregedoria. Mas ele não está sozinho, não. Ele tem uma grande equipe lá que vai auxiliar. Tem os juízes auxiliares da corregedoria também, tá? E o corregedor, então, é aquela pessoa que tem lá o poder, né? A função correcional em todo o Estado. Pode fiscalizar todos os serviços judiciários ou todos os serviços do foro extrajudicial. Os juízes, né? Os juízes também exercem a função correcional, mas no âmbito da sua competência. Então, por exemplo, qual que é a competência lá do juiz titular da primeira vara criminal? É a primeira vara criminal, são os serviços lá da primeira vara criminal. Da vara da família, a mesma coisa, da vara da família. Agora tome cuidado, então, por exemplo, nós temos a vara, né, a corregedoria dos presídios, vara de execuções penais e corregedoria dos presídios. Então, esse magistrado ele vai exercer a função correcional na sua vara e também nos presídios ali, afetos à sua competência. Nós temos, por exemplo, também, geralmente é junto com a vara de família, então vara de família e corregedoria do foro extrajudicial. Então, aquele magistrado vai exercer a função correcional ali na sua vara, vai fiscalizar os servidores, os processos e tal, e também os serviços aí do foro extrajudicial. Então, tudo isso a gente vai conversar agora. É um dos itens aí mais importantes de todo o curso. De todo o curso é falar sobre a função correcional, porque cai muito em provas, tá? Então, bora lá. A função correcional, ela sempre vai trabalhar com isso aqui. Ó. Não é somente, né? Não é somente punir. A função correcional consiste na orientação, consiste na fiscalização e também na inspeção permanente sobre todos os, olha, presta atenção, juízes, serventuários da justiça, auxiliares da justiça, ofícios de justiça, que são os cartórios, serventias do foro extrajudicial, secretarias, serviços auxiliares e unidades prisionais. E é exercida em todo o Estado pelo Corregedor-Geral de Justiça e pelos juízes também nos limites de suas atribuições. Grave bem isso aqui. Se eu fosse apostar qual é o item que vai cair na sua prova, eu apostaria neste item aqui, porque já caiu várias vezes, costuma cair em provas de tribunais, costuma cair esse item aqui. Tá joia? A função correcional não é só para punir. Então, quando você estiver lá trabalhando, você vai participar de um grande evento. Geralmente, as normas da corregedoria falam que é a cada 2 anos, mas não é feito a cada 3. Né? Você vai participar da correição ordinária. Então, vem lá toda uma equipe, vem os juízes auxiliares da Corregedoria de Justiça, vem o Corregedor-Geral de Justiça também, vem para a comarca e vão correcionar. O que é isso? Vão orientar, fiscalizar e inspecionar ali todos os serviços
ali afetos àquela comarca. Então ele pode fazer uma correição geral, por exemplo, ele pode ir lá e correcionar todos os serviços do Florescer Judicial e todos os serviços judiciários, todas as secretarias, né, todos os serviços afetos ao funcionamento do Poder Judiciário. Vai fiscalizar o Ministério Público? Não, já falei, né? Ministério Público não tem nada a ver com a estrutura do Poder Judiciário, né? Ele vai, por exemplo, mandar lá alguma coisa numa unidade prisional? Não, ele vai fiscalizar e orientar. Ele vai fazer essa correção e vai mandar aí para a questão dos presídios no âmbito estadual. Então tome cuidado com isso aí. Dentro aqui do Poder Judiciário, ele pegou alguma coisa lá, vai pegar os livros, vai analisar os processos, analisar prazos, se tem processo parado, se tem processo perdido, se está tudo organizado, se os oficiais de justiça estão cumprindo os prazos para o cumprimento dos mandados. Tá? Se tiver tudo ok, né, tranquilo. Tudo que é feito na correição é lavrado em ata. Nós lavramos uma ata que vai dizer a tal dia, de tal ano, de tal mês, né, na primeira vara civil, por exemplo, presentes. Vai colocar lá o corregedor, o juiz auxiliar, os servidores, o escrivão, o juiz titular. Né? Foi constatado o seguinte: quanto ao livro tal, quando você pegar o código de normas, vai estar lá o que vai ser correcionado aqui nas varas cíveis, o que vai ser correcionado na direção do fórum, o que vai ser correcionado numa vara de família. Cada um tem os livros específicos para isso. Então eles vão fiscalizar isso aí e vão ver se tem se está tudo ok. Se estiver irregular, né, simplesmente aí uma questão de uma irregularidade bem tranquila, o que ele vai fazer? Vai assinalar o prazo de 90 dias aí, que é para que você possa resolver isso aí. Então você vai ter que fazer um relatório circunstanciado informando que cumpriu aquelas determinações ou deixou de cumprir, como foi o caso. Pode deixar? Sim, eu já deixei de cumprir. Veio uma determinação que era para que a gente distribuir todos os processos administrativos ali da comarca no Projude. Só que aí eu levei para o portal distribuidor e falei assim, ó, não tem um módulo aqui no Projude disponível ainda. Mandei para a corregedoria dizendo que eu não cumpri por conta disso. A corregedoria falou que sim, que o distribuidor que eu não sabia. Aí nós acionamos o sistema de informática, pegamos uma informação do departamento de informática do DETIC que falou que o módulo ainda não estava funcionando. Essa informação eu juntei no meu relatório, encaminhei para a corregedoria, morreu o assunto ali. Tá? Na outra correção que teve em seguida já estava tudo ok, porque já estava funcionando o módulo de processo administrativo lá no Projude. Tá? Então a gente também, dependendo. Agora pegou lá, foram desviados dinheiro, né? Tem grandes quantias de numerários foram desviadas. Né? Já aconteceu isso, né? Eu sei de caso, já testemunhei em caso que aconteceu isso aí, que um servidor desviou dinheiro que era apreendido lá junto com o pessoal. Né? A corregedoria pegou e abriu, instaurou um processo administrativo com caráter punitivo. Essa pessoa foi demitida, né? E depois ainda foi descoberto outras coisas ainda, e ainda tem alguns outros, mesmo demitido, tem alguns outros PADs rolando por aí. Tá? Então a corregedoria serve para isso. Se tiver tranquilo, beleza, né? Vai prestar um elogio lá na ata. Se tiver irregularidade, ele vai assinar lá, fala, tem o prazo de 90 dias. E aí, se tiver alguma coisa mais grave, ela vai instaurar um processo administrativo aí, e quem vai conduzir, naturalmente, vai ser o juiz titular da vara, tá? Então, esse é um evento que acontece aí com certa regularidade. Outras vezes, por exemplo, eu já presenciei também, tivemos a correção ordinária, se eu não me engano, em dezembro. Em abril ou maio, tivemos a correção de novo. Mas a gente teve o quê? Uma correção extraordinária, que foi causada por um fato excepcional. É um outro tipo que é exercida a função correcional também. E também, regularmente, nós temos as inspeções aí, anuais dentro das unidades, né, judiciárias. Então, são as formas aí que a função correcional ela é exercida. Então, primeiro passo, a função correcional é orientação, fiscalização e a inspeção permanente. Ela é exercida em todo o Estado pelo Corregedor-Geral da Justiça e pelos juízes nos limites das suas atribuições. Pergunta clássica de prova no que tange aí a normas da corregedoria, a função correcional. E só com essa informação, a gente já pode fazer várias questões, né? Você sabe, existem pouquíssimas questões de concursos anteriores. Então, no nosso material, nós fazemos várias e várias questões inéditas. Né? Todas as aulas aí, você tem questões inéditas
que a ideia é justamente complementar o seu estudo. Você está estudando, você tem que treinar. Então não é justo eu apresentar lá só as 20, 30 que existem. Eu acredito que tenha mais de 200 questões na nossa aula de normas da corregedoria, nosso curso de normas da corregedoria. Várias questões inéditas. E sempre que é possível, a gente vai colocando fazendo algum material extra, colocando conteúdo lá. Então olha só, uma questão que eu fiz aqui para vocês. A função correcional consiste na orientação, na reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários. Aí pode orientar, pode reorganizar sim, tá? E vai fiscalizar naturalmente. Então ele fala o seguinte, qual os serviços judiciários? Primeira e segunda instância? Não. Lembra que no segundo grau, o que vai ser aplicado? É o regimento interno. Normas da corregedoria aplica-se o quê? A primeira instância. Então, olha, sempre que você for fazer questões de prova, faz isso que eu estou fazendo aqui, ó. Risque bastante a sua prova, tá? Risque bastante a sua prova. Olha aqui a outra alternativa. Apenas no interior do estado? Tá errado, sabe por quê? Falei isso na aula anterior. Olha, o primeiro grau de jurisdição, ele tem todo o interior do estado, é primeiro grau. Mas na capital, em Curitiba, nós temos o primeiro grau de jurisdição também. E temos aí também o segundo grau lá em Curitiba. Então, a alternativa B está errada porque não é apenas no interior do estado, tá bom? Olha a letra C. Apenas na segunda instância? Tá de sacanagem, claro que não. A gente já sabe que não. Apenas na primeira instância? Olha, acredito eu que seja a alternativa. Mas em se tratando em questões de prova, principalmente em legislação, resolva todas as alternativas para saber se você não está caindo numa pegadinha. Porque às vezes a questão está pedindo para marcar incorreta. Eu já fiz questão, olha, para marcar incorreta. Cheguei lá, todas estão certas. Putz, e aí? Né? Ou todas estão incorretas. Aí você vai analisar melhor a alternativa. É para achar incorreta. Muda tudo. Porque às vezes, imagina, tu está fazendo lá 60 questões, 80 questões numa prova, tá? Então você fica cansado, a sua cabeça lá também fica cansada. Ajude o seu cérebro a pensar, a raciocinar. Faça isso que eu estou fazendo aqui. Então, talvez seja somente a primeira instância. Vamos ver a letra E? Apenas da capital? A gente sabe que não, porque no interior do estado também. Então, realmente, o gabarito correto para essa questão aqui, olha só, gabarito letra D dessa alternativa, tá? Tem mais uma questãozinha que eu trouxe aqui, ó. Olha só. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários, não tendo poder fiscalizatório. Veja, ele está querendo saber o seguinte, ó, não fiscaliza, não fiscaliza. Será que é a polícia militar? Não vou lembrar. Eu sei que ele vai fiscalizar a polícia judiciária, tá? A corregedoria, né, a função correcional, o poder judiciário, não é chefe da polícia judiciária, mas vai fiscalizar. Vai fiscalizar os estabelecimentos prisionais? Sim, eu sei que vai, então também não é. Por que não é? Porque essas estão certas e a gente tem que achar o quê? Nós temos que, nesse caso aqui, ó, achar a incorreta. Temos que achar a alternativa incorreta. Juízes de primeiro grau? Sim, também fiscaliza o juiz de primeiro grau. Servidores de primeiro grau? Claro que sim. Olha, então quer dizer que ele não vai fiscalizar a polícia militar? Não, não vai não, tá? Quem vai fiscalizar a polícia militar vai ser um outro órgão, vai ser o próprio órgão da polícia militar lá. Nós vamos ter uma corregedoria da polícia militar lá, possivelmente, tá? A função correcional consiste aqui nas unidades prisionais, vai ser exercida a função correcional, sobre a polícia judiciária, também aí sobre os juízes de primeiro grau e sobre os magistrados. Servidores de segundo grau, não, porque lembra que vai se aplicar o segundo grau, é o regimento interno. Aqui no primeiro grau se aplica as normas da corregedoria, tá? Então, continuando aqui, ó, sobre a função correcional, já falei para você e você precisa memorizar isso de forma muito clara. Nós temos aqui, ó, todo o primeiro grau, o Corregedor Geral de Justiça que fiscaliza. Todo. Ele pode exercer a função, ele tem essa atribuição. Tem essa atribuição em todo o primeiro grau. E o Corregedor Geral de Justiça também exerce a função correcional em cima aí do foro extrajudicial. Tá? E os juízes de primeiro grau vão exercer nos limites de sua competência. Só que, como eu já falei, existe algum juiz lá que vai ter a competência do foro extrajudicial também. Então, tem juiz que vai fiscalizar a questão aqui do foro extrajudicial, no âmbito vai exercer a função correcional. O corregedor também pode, por exemplo,
exercer a função correcional em cima de uma unidade prisional? Também pode. Assim como os juízes de primeiro grau também podem exercer essa função correcional aí na questão dos presídios, quando ele tem essa competência. Então tome cuidado. Não é restrito à vara somente. Tá? Ele é também lá em cima daqueles serviços ligados àquela unidade judiciária. Por isso a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura. Se você vai pegar lá, você vai sempre encontrar dentro dos fóruns, né, uma vara de execuções penais e corregedoria dos presídios, e aí vai ter questão do regime aberto, semiaberto, um monte de coisa lá que vai, né, ser também afeta, pode ser afeta. Temos a questão aí do juiz corregedor do foro extrajudicial, que vai estar ligado a uma outra unidade judiciária. Então, vai estar restrito àquela vara somente quando, assim, você vai encontrar vara criminal, né, ou quando você pegar uma vara civil, que aí é mais restrita a competência mesmo. Nos outros casos, pode ter aí alguma outra questão aí que deve ser analisada também, tá? E como é que é feita essa função correcional? Olha, isso aqui é obrigatório você saber. A função correcional, ela é feita por meio de correição ordinária e também de correição extraordinária. E ela também é exercida através de por meio da inspeção. Veja, não é inspeção ordinária, não é inspeção extraordinária. Aqui eu estou falando para você de inspeção somente, tá? O que é ordinária ou extraordinária é a própria correição. Fica um bizu aí. A ordinária, né, é a comum. Quando você chama a pessoa de ordinária, na verdade você está chamando ela de comum. A extraordinária é um fato excepcional, acontecer alguma besteira. E aí, a questão da inspeção, ela é uma apuração regular. A gente vai falar isso agora, olha só. Nós temos a correição ordinária, correição extraordinária e inspeção. Olha só. Correição ordinária, tá? Ela é a fiscalização normal. Sempre que falar para você de fiscalização normal, estamos falando da correição ordinária. Essa fiscalização normal, ela é periódica e previamente anunciada. Ou seja, ela sempre vai ser agendada. Se você entrar lá no site da corregedoria, você vai encontrar lá a programação aí do próximo bimestre ou do próximo trimestre. Ou pode ser que a corregedoria vai organizar todas as correções ordinárias daquele ano. Pode ser que aconteça, tá bom? Correição extraordinária. Ela é feita por um fato excepcional, tá? E ela, veja, por ser extraordinária, por ser através de um fato excepcional, é realizável a qualquer momento. E ela, tá, não precisa ser agendada, não precisa ser anunciada. A extraordinária, ela pode ser geral ou parcial. Veja, a ordinária sempre vai ser geral, tá? Porque ela é a fiscalização periódica que prevê justamente, né, a questão aí de todos os serviços daquela comarca. A extraordinária, ela pode ser também geral, fiscalizar todos os serviços ou apenas uma parte deles. Então, eu já presenciei isso. Nós tivemos aí, acho que em dezembro, nós tivemos uma correição ordinária. Em abril ou maio, nós tivemos uma extraordinária. Mas esta extraordinária foi somente em cima das varas cíveis, né? Das 5 varas cíveis. Porque não me lembro, né? Faz bastante tempo já. Mas ela foi o quê? Uma correição extraordinária parcial. Ela poderia ser geral? Poderia também, tá? Poderia também, mas nesse caso que eu presenciei, ela foi parcial, tá bom? O que mais nós vamos ter, né? Se ela pode ser, em segredo de justiça, tá? Ela pode ser feita aí em segredo de justiça. Só que nesse caso a gente sempre vai ter a pessoa implicada, né? No caso, os serviços lá que ela está sendo, vai fiscalizar, vai ser uma correição extraordinária em segredo de justiça. Então a gente vai fiscalizar só isso aqui, mas a pessoa lá, a implicada que está sendo correcionada, vai poder participar. E por fim, quando eu falar para você em inspeção, tá? Ela vai inspecionar os serviços judiciários, judiciários, notariais e de registro. Então veja, foro judicial e foro extrajudicial, tá bom? E ela também é uma atividade fiscalizadora de rotina nesse caso. Vai verificar a regularidade dos serviços, né?
vai verificar lá se foi sanada alguma irregularidade constatada em correição, por exemplo, né? Por exemplo, porque quem vai fazer o relatório vai ter que arrumar as coisas do cartório é o escrivão, ou o chefe de secretaria, não é o juiz. Aí ele vai fazer um relatório, vai encaminhar para o juiz isso aí. E o juiz quer ver, tá tudo ok? Então vou fazer uma inspeção para ver se está tudo ok mesmo. E vai lá e faz uma inspeção. De toda forma, tem aí uma inspeção de rotina que ela deve ser feita, né, no primeiro bimestre de cada ano também. Salvo se nós tivermos correição aí no ano seguinte. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Então essas, né, são as principais características da função correcional. Da correição ordinária, da extraordinária e da inspeção. Veja, as palavras que estão coloridas aqui são as palavras chaves para você poder identificar. Tá? Falou em fiscalização normal, ele está falando da ordinária. Falou em fiscalização excepcional, correição extraordinária. Falou em atividade fiscalizadora de rotina, tá? Ele está falando aí de inspeção. Só tome cuidado, que ele pode confundir, ó, periódica, não é de rotina não, periódica é ordinária. De rotina é a inspeção. E eu estou falando isso para você porque as provas elas vão versar geralmente pela literalidade ali do dispositivo das normas da corregedoria. Então ele vai usar exatamente a palavra que está ali e é por isso que você tem que identificar. Como é que você vai identificar? Olha só, correição ordinária, ela é prevista, normal. São as palavras-chave que você deve identificar. Correição extraordinária, ela é excepcional. Veja, extraordinária, excepcional. E a inspeção é uma atividade fiscalizadora de rotina. Esqueminha aí para que você possa memorizar e aprender sem medo de ser feliz esses esqueminhas da função correcional, tá bom? E aí tem uma série de regras que a gente precisa estudar aqui das normas da corregedoria no que tange a função correcional. Dá uma olhadinha comigo aqui na tela, tá? Olha só. As correições ordinárias e extraordinárias nos ofícios de justiça e nas serventias do foro extrajudicial poderão ser feitas por juízes auxiliares da Corregedoria Geral de Justiça. Tá? Por exemplo, imagina uma comarca aí com 30 cartórios. Como é que vai somente o Corregedor Geral de Justiça vai para lá e vai querer fiscalizar todas? Não vai. Então ele leva uma equipe junto. Quem vai fiscalizar vai ser o juiz corregedor, juízes corregedores, sob a supervisão do Corregedor Geral de Justiça. É o Corregedor Geral de Justiça que vai ter que assinar também isso aí, tá bom? Quem vai presidir a correição é o Corregedor Geral de Justiça. Então, quem é responsável é ele, tá? Agora, olha só, outra coisa que diz, ó. Sempre que houver indícios veementes de ocultação, remoção ilegal ou dificultação do cumprimento de ordem judicial, de soltura ou de apresentação de preso, especialmente no caso de habeas corpus, poderá ser feita a correição extraordinária ou a inspeção em presídio ou cadeia pública. Por que ele usa a correição extraordinária e inspeção? Porque elas, note aí, elas sem prévio aviso. Não precisa avisar. Muitas vezes, né, quando a gente está de plantão, sai habeas corpus, né, para ir lá soltar o cara de madrugada, né, ou lá no finalzinho da noite, lá meia-noite, 11 horas, né. O que acontece? A gente chega lá na delegacia e não consegue, né, até muito pouco tempo atrás, não conseguia soltar o preso. Por quê? Eu vou contar para você, mas não conto para ninguém, não. Na delegacia tinha um agente que ficava lá, né, de sobreaviso de plantão para cuidar lá de, sei lá, 300 presos que tinha na carceragem. Tinha capacidade para 80 e tinha 300. Então ele não ia conseguir soltar, né? Isso gerou vários problemas para os agentes. E o oficial de justiça se via lá num beco sem saída, porque ele chegava lá e vai fazer o quê? Né? Tem que soltar o cara, o juiz mandou, tá aqui, né, a ordem judicial. O agente falou, não posso, né? Por questão de segurança. E aí o oficial de justiça tinha que ir lá e certificar que deixou de cumprir o habeas corpus por conta aí que, né, por questão de segurança física e segurança pessoal, tá? Tanto do oficial de justiça quanto do agente. Mas alguns agentes tiveram tendo problema. Então depois de um tempo aí os advogados entenderam realmente, olha, não tinha estrutura, não tinha como soltar a pessoa. Então quando sai algum HC aí de madrugada ou à noite, a gente já nem vai lá na delegacia, tá? A gente espera amanhecer, acho que 7, 7h30 da manhã,
já dá para conseguir soltar a pessoa, que daí tem efetivo policial lá. Antes não adianta. O advogado pode chiar, pode fazer o que quiser, mas... E aí? Ele, então, né, que processe o governo do Estado. A gente não tem o que fazer. Lógico que tem alguns casos aí que é possível. Depois tivemos algumas correções, inspeções, então, alguns casos aí, tá? Solta a pessoa, tá? Mas durante muito tempo a gente sofreu com isso aí. Então foi um caso que foi inspecionado, mas aí foi feito, né? Todo mundo entrou em comum acordo. Aí falou, olha, realmente vamos ter que esperar e tal. Na Justiça Federal é diferente. O cara chegou lá, já tem que soltar. Né? Mas para a Justiça aqui comum, Justiça Estadual, vai ser mais tranquilo. Olha só, durante a correição, ficarão à disposição do corregedor ou dos juízes auxiliares da corregedoria para o serviço da correição ou inspeção todos os serventuários e funcionários da Justiça da comarca, podendo ainda ser requisitado força policial, caso seja necessário. As correções, geralmente, elas são feitas das 8h30 até às 18 horas, tá? Só que o expediente forense é das 12 às 19. O que acontece? Nessa parte aqui, até aqui vai ter que trabalhar assim. E aí a ordem de serviço, né, que vai lá e autoriza essa correção, já fala, olha, todo mundo que estiver presente vai poder compensar essas horas posteriormente, tá? Então, você vai lá e vai trabalhar, vai ficar... Na verdade, você não vai trabalhar, claro, né? Mas você tem que ficar à disposição lá, nem precisa fazer nada, na verdade, se não quiser. Mas você tem que ficar lá. Isso tem mudado, antes tinha que ficar todo mundo. Agora já faz uma escala, ó, fica fulano, é mais fácil. Até porque hoje, pelo sistema eletrônico, né, pelo Projude, é muito mais fácil correcionar. Não precisa ter lá uma pessoa todo dia ali, mexendo em todos aqueles papéis, então fica mais fácil. Mas a regra das normas da corregedoria, elas são bastante claras. Todos os servidores da Justiça e todos, veja, os serventuários também devem estar presentes, devem estar à disposição dos juízes auxiliares da corregedoria, tá? Todos são obrigados a exibir, no início das correições ou das inspeções, quando exigidos pelo juiz ou pelo corregedor, os seus títulos. O título de nomeação é aquilo que você vai receber quando você for nomeado. É um título de nomeação. Na próxima aula eu te mostro, tá? O título de nomeação que nós temos. E aí quando tem correição, você tem que levar lá para receber um carimbo e saber que foi correcionado. Qual é o motivo disso aqui? Não faço a menor ideia. Acredito que não tenha utilidade alguma. Mas as normas da corregedoria diz que toda vez tem que levar lá. E aí você leva lá, sei lá, 200, 300 títulos e o corregedor tem que assinar todas elas, tá? Temos também, ó, inspeção correicional. Tá? As inspeções servem para apurar fatos relacionados ao conhecimento. Olha, tem alguma irregularidade lá, vamos verificar, tá? A verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, tendo ou não evidências de irregularidades. Pode estar tudo certo. E nós podemos fazer uma inspeção correicional também. Não necessariamente precisamos ter alguma irregularidade. Outra pergunta aqui clássica de prova. A inspeção correicional somente será feita no caso de constatada alguma irregularidade. Não. As normas são muito claras. Se constatada irregularidade ou não. Beleza? Essas inspeções aqui não dependem de prévio aviso. E o Corregedor-Geral da Justiça fará nos serviços forenses, ó, de qualquer comarca, juízo, juizado ou serventia, podendo delegá-las a juiz auxiliar também. Tá? O corregedor também pode fazer essa inspeção. Outro conceito que é importante que você saiba é sobre aqui a correição permanente. Quando a gente fala em correição permanente, essa está afeta ao juiz titular daquela vara. Se você, por exemplo, né, é fã aí do Senhor dos Anéis, como eu, você vai ver lá, vai ter aí na história, tem lá o Sauron. Sauron representado na história moderna da Terra-média como o olho que tudo vê. Então ele está sempre vigiando, ele está correcionando permanentemente. Tudo que acontece lá está ao seu alcance, está ao seu olho. O magistrado, ali no âmbito da função correcional, exercendo a correição permanente, também atua da mesma forma. Ele tem que ir ali e ficar atento a todas as irregularidades, né, e tentar resolver o mais rapidamente possível. O conceito. A correição permanente nos serviços notariais e de registros. Secretaria, o que é secretaria? Secretaria da direção do fórum,
nós temos aí a Secretaria da Central de Mandados, tá? Só que outra coisa que você precisa saber aí sobre o TJ Paraná. Até muito pouco tempo atrás era chamado de vara. Primeira vara, segunda vara, terceira vara. Quando o escrivão aposenta, tá? Aquilo se torna uma secretaria. A vara tem lá, conduzindo serviços por chefe, o escrivão. As secretarias, por exemplo, assim, nós tínhamos aconteceu bem recente, terceira vara criminal. O escrivão aposentou, foi transformado em secretaria. E não tem mais concurso aí para escrivão, foi extinto o cargo. Aí nós temos um analista, que geralmente é analista, ou pode ser um técnico também, que é nomeado chefe de secretaria. Tá? O escrivão era o próprio cargo, tá? Ele exercia lá o cargo de escrivão. O chefe de secretaria é uma função ali comissionada dentro do Poder Judiciário. Então, ele vai receber uma gratificação por estar exercendo essa função. E você não adquire estabilidade na função, não. O escrivão trabalhou 3 anos, passou pelo estágio probatório e se tornou escrivão. Ficou, mesmo sendo ruim, era escrivão e ponto final. Agora, na secretaria, nomeamos você como chefe de secretaria. Ah, não deu certo, não. Eu já vi acontecer. O único analista que tinha no cartório, olha, você aqui vai ser o chefe de secretaria porque você é um analista. Nós só tem um analista aqui. Passou um tempo, não deu certo. A pessoa, infelizmente, né, não servia para ser chefe de secretaria. O juiz, então, mudou a indicação e aí passou a ser chefe de secretaria um técnico judiciário. Tá? Até posteriormente foi outro analista para lá e aí mudou de novo. Mas acontece também isso aí. Tá? É uma das vantagens de você ter aí como um cargo, uma função comissionada dentro do Poder Judiciário. Acontece a mesma coisa hoje, não é bem uma função comissionada, né? Mas com os oficiais de justiça. O TJ extinguiu a carreira, então nós temos todos os oficiais antigos aí. À medida que se aposentam os oficiais de carreira, o TJ vai lá, deveria, né? Vai lá substituir ele por um técnico judiciário cumpridor de mandado, que é um técnico judiciário, né? E vai lá e faz um curso de formação e vai ter uma indenização de transporte para exercer a função de oficial de justiça. Você não tem estabilidade no cargo, ela é discricionária, o juiz pode tirar você a qualquer momento da função. Então você tem que desempenhar. Agora mudou um pouco, agora diz que ele tem que, né, motivar e tal, mas assim, infelizmente a gente não tem, o técnico judiciário cumpridor de mandado não tem nenhuma estabilidade no cargo. Eu vi aí gente que perdeu a função porque realmente não dava, né? Não dava, atrasava, tudo perdeu, teve que voltar para o cartório para trabalhar. Tá? Então tem que trabalhar bastante se você quiser. Então, quando usa o termo secretaria, ele está se referindo aí a esses serviços, porque as normas da corregedoria se aplicam ao primeiro grau de jurisdição. Então, olha só. Então, a correção permanente nos serviços notariais de registro, ou, né, de notariais e de registro, pode vir na prova falando como foro extrajudicial, e ofícios de justiça, secretarias, caberá aos juízes titulares das varas ou dos juizados a que estiverem subordinados. Tá? Essa correção permanente, o que é? É uma inspeção assídua e severa dos cartórios. Por que assídua? Porque ela é o que? De rotina. Dos cartórios e repartições que têm relação direta com os serviços judiciários e sobre as atividades dos auxiliares e funcionários que lhes sejam subordinados. Então, por exemplo, o juiz diretor do fórum ele tem que, né, exercer essa correção permanente na vara que ele atua, porque quando o juiz é nomeado como juiz diretor do fórum, ele acumula as funções administrativas de diretor e também com as suas funções judicantes lá do cartório no qual ele trabalha. Então ele vai ter que fiscalizar lá, correcionar a sua vara, vai ter que correcionar a direção do fórum, a central de mandato, almoxarifado se tiver, vai ter que o cartório distribuidor, triagem dos juizados e um monte de outros serviços que estão lá funcionando e que estão ligados à direção do fórum. Tá? Então tem isso também. A inspeção permanente, por outro lado, veja, correição permanente. Já a inspeção permanente, ele fala, ó, dos serviços notariais e de registro, inclusive distritais. Aqui, veja, ele está falando da inspeção permanente somente em cima dos serviços do foro extrajudicial, tá? Inclusive distritais do foro da comarca da região metropolitana de Curitiba, vai ser exercida pelo juiz da vara de registros públicos, tá? E esse juiz da vara de registros públicos tem que fazer um relatório trimestral das suas atividades. Então, veja, ele vai ter que, entende-se aí, que pelo menos inspecionar a cada 3 meses, né? Essa inspeção permanente do foro extrajudicial no interior
e dos foros regionais, tá? Será exercida pelo juiz corregedor respectivo. É o caso que eu falei para você, né? Temos lá, por exemplo, vara de família e corregedoria do foro extrajudicial. Esse juiz tem essa atribuição. Isso aqui você precisa, memorizar, olha só. A correição permanente é exercida por quem? Quando falar em correição permanente, pelo juiz titular da vara. Quando falar em inspeção permanente, ele está falando do quê? Do foro extrajudicial. Na região metropolitana de Curitiba, ela é feita pelo juiz da vara de registros públicos, tá? Já no interior de estado e também nos foros regionais de Curitiba, né, vai ser feito pelo juiz corregedor do foro extrajudicial, que aqui para você diz, juiz corregedor respectivo, né? Pode vir na sua prova como juiz corregedor do foro extrajudicial. Fique atento a essas nomenclaturas, correição permanente, juiz titular. E olha, a correição permanente vai ser feita onde? Serviços notariais e nos ofícios de justiça. Então, aqui vai ser feito no foro, né? Vai ser feito no foro judicial e também no foro extrajudicial, tá? Vai ser feito no foro extrajudicial. Já a inspeção permanente, ela é feita onde? Veja, ele fala aqui, a inspeção permanente dos serviços notariais e de registro. Mas nada impede, né, que nós tenhamos inspeção permanente também aqui para os serviços do foro judicial. Olha só, inspeção serve para apurar fatos relacionados, né? Ele fala que essa inspeção, só que veja, inspeção permanente, aqui ele está falando do foro extrajudicial, tá? Todavia, tome cuidado, né, se eles falar, nós temos a inspeção que é feita também nos serviços do foro extrajudicial. Aqui ele está falando de correição permanente e inspeção permanente, porque é aquela ideia da fiscalização. Se é no foro extrajudicial, nós podemos ter lá a correição, tá, permanente. Se é no foro extrajudicial, a gente também pode ter a correição permanente. Quando falar em inspeção permanente, ele está falando aqui pela literalidade das normas da corregedoria, né, somente do foro extrajudicial. Tranquilo? Seguindo aqui, formas da correição para fechar com chave de ouro, né, esse item aí, um item aí bastante informação que você tem para memorizar. Então, nós temos lá, nós temos a correição ordinária, nós temos a correição extraordinária e nós temos a inspeção. Que não é inspeção não, né? É a função correicional. Então nós temos a correição ordinária, como que ela é? Ela é regular, ela é prevista, ou seja, sempre é anunciada. Ela consiste na fiscalização normal e ela pode ser feita por juízes auxiliares, desde que presididas pelo Corregedor-Geral da Justiça, tá? A extraordinária, ela é excepcional, ou seja, ela não é anunciada também. Então, ela é motivada por um fato excepcional a qualquer tempo. Igual à correição ordinária, ela pode ser feita por juízes auxiliares, desde que sejam presididas pelo Corregedor-Geral de Justiça, tá? E a inspeção, ela é direcionada, justamente porque ela é uma atividade fiscalizadora de rotina e serve para apurar fatos relacionados ao conhecimento, à verificação do funcionamento. Lembre, havendo ou não evidências de irregularidades. Havendo evidências de irregularidades, tá? Finalizada a correição, nós vamos fazer um relatório, tá? Esse relatório pode ser um relatório, propriamente dito, ou pode ser uma ata. Atualmente, de praxe, nós fazemos aí uma ata, tá? E aí, essa ata, ela vai ter instruções, tá? Então, a gente faz uma ata e a corregedoria também pode fazer um relatório. Nessa ata, o relatório vai ter lá, olha, fizemos a correção, tudo foi constatado essas irregularidades. Vai ter sanar, fazer isso. Olha, isso aqui não está muito legal, mas também, né, vamos tentar fazer dessa forma. Então, ele também pode orientar. Olha, os livros estão todos ok, né, elogio aí, mas deve-se cuidar aí, talvez aí pelo local onde está sendo acondicionado, pode acontecer tudo isso aí. Então, olha só, o relatório,
da correição da inspeção. Então, veja, o resultado, né, tanto da correição ordinária, extraordinária ou da inspeção, vai ser feita uma ata ou relatório circunstanciado, vai ter instruções, se for o caso, né, e essas serão imediatamente encaminhadas para o juiz para o devido cumprimento. Veja, esse imediatamente aqui, ó, não dá nenhuma ideia de prazo, né, imediatamente, mas né, a última que eu presenciei levou mais de 30 dias para vir. Mas, enfim, aqui nas normas da corregedoria falam para você que deve ser imediatamente encaminhadas ao juiz para o cumprimento, tá? Dentro da função correcional, ele vai dar alguns itens, nem é muito bem com a função correcional, mas tem é como se fosse um dever seu, dever do servidor. Olha o que diz aqui, ó. Está dentro da função correcional mesmo, não é nós que colocamos errado aqui, não. É as normas da corregedoria que estão lá dessa forma. Então ele faz o seguinte, ó. É dever dos servidores e também dos serventuários consulta diária ao Diário da Justiça Eletrônico. Tá? Também deve consultar, né, nos sítios do Tribunal de Justiça, deve consultar lá no site da Corregedoria Geral de Justiça, no Conselho de Supervisão dos Juizados, né, que vai emitir os atos, bem como a consulta diária ao sistema mensageiro, sempre que houver expediente forense. Então, naturalmente, fim de semana, né, que não tem expediente, ou também aí, nós temos aí aquela questão que são feriados e tal, recesso do judiciário, você não precisa consultar. Eu consulto, né, eu sou meio workaholic lá, sempre estou atento às novidades, porque era esse meu trabalho até muito pouco tempo atrás. Agora eu mudei de função, né? Antes eu estava na direção do fórum, agora eu sou técnico judiciário e cumpridor de mandatos. Então, olha só, é um dever do servidor consultar diariamente o Diário da Justiça, dar uma olhadinha no site da corregedoria, ver se sai algum provimento lá, né, regulamentar. Se você trabalha no juizado, tem que olhar lá no sistema de supervisão dos juizados e o sistema mensageiro todo dia. O sistema mensageiro nada mais é um sistema, aí você pode conhecer como Notes, né? Ele é um sistema de mensagens, como se fosse um e-mail institucional. Você tem o seu e-mail institucional também. Você vai ter o sistema mensageiro, que é um meio de comunicação oficial do TJ Paraná atualmente. Tá? Por isso que você tem que consultar diariamente. Eu até trouxe uns prints aqui, ó. O Diário da Justiça, se você pegar lá, olha só, você vai entrar no site e vai ter lá a aba Consultas. Nessa aba Consultas, você vai ter lá, ó, pesquisar no diário, ou você pode baixar no Diário da Justiça. Tá? Então, olha só, se você fizer a busca por data, você pode baixar todo ele. É bem grande. Você abriu, ele vai ter, tá? Ele vai ter lá o Diário da Justiça, vai ter umas centenas de páginas e informações aí. Olha só, vai ter várias seções, vários capítulos e cada um trata de um assunto específico. Fica muito mais fácil você pesquisar por aqui, tá? Ele é expedido todo dia que tem expediente forense. O sistema mensageiro é um sistema aqui, ó, tá? Que nós temos aqui lá dentro do tribunal. Eu peguei um print lá, né, do meu mensageiro. Então tem várias informações lá. Olha, tem lá a informação de suspensão do expediente na comarca de Realeza. Tem gente pedindo permuta, né? Tem gente lá falando, ó, vai ter substituir as persianas agora. Vai ter lá, né, certidão, aviso de certidão falso. A questão da ginástica laboral, a reforma do prédio, feito todas é o sistema de informação oficial do TJ Paraná. Você vai ter que usar ele diariamente. Bom? Beleza? Tá? Gente, importantíssimo esse próximo slide aqui. É muita informação que a gente tem que fazer. E assim, normas da corregedoria, olha, ele tá falando assim, ó, eu costumo brincar. Uma hora você está estudando aqui receita de bolo, virou a página, ou então o parágrafo seguinte está falando assim, ó, como construir uma nave espacial. Ele às vezes tem informações que não tem nem pé nem cabeça, não tem uma sequência lógica. Então por isso que às vezes muda da água para o vinho aqui. Você pode estranhar, mas, né, tá meio perdido. Não, é a sequência das normas da corregedoria. Às vezes a gente vai organizando, ó, essa informação nessa sequência fica melhor e tal, mas a gente tem que fechar esse capítulo aqui. Então olha só, esse capítulo fala dos atos emanados pelo Corregedor-Geral de Justiça. Então nós temos provimentos, tá? Nós temos portarias, nós temos instrução, temos a circular e temos ordem de serviço. Vejamos aqui para o que serve cada uma. Provimento é um ato de caráter normativo. Ele vai esclarecer ou orientar a execução dos serviços judiciais e extrajudiciais também.
Ele também é o instrumento aí que vai ser expedido para alterar o código de normas. O código de normas está em constante evolução, né? Justamente porque nós temos novas ferramentas para trabalhar, temos novas leis aí para serem observadas, tá bom? Então, sempre que nós fizermos aí, ó, por exemplo, sempre que a gente for alterar algum item do código de normas, ele tem que indicar a norma alterada, a fim de preservar a sistematização e a numeração existente. Então, lembra que a gente viu lá o código, né? Nós temos o código. Então, ó, vai alterar o item 1.5.4.3 das normas da corredoria. É aquele item que vai ser alterado, tá? O provimento tem caráter normativo. Já a portaria é um ato de natureza geral. Qual que é o objetivo? Aplicar em casos concretos dispositivos legais atinentes à atividade funcional de magistrados, servidores e também funcionários da justiça. Aqui, quando ele fala em funcionários, ele está se referindo aí a servidores também. Nós temos a instrução, que ela é um ato de caráter complementar, vai objetivar orientar a execução do serviço judiciário específico, né? Então, olha, você aqui da primeira vara de família, né? Vocês que atuam aqui servidores, ou todos os servidores aí que atuam, por exemplo, nas varas de família, tem que observar isso a partir de agora. A circular é um instrumento de divulgação de matéria normativa ou administrativa. E nós temos a ordem de serviço, que é um ato de providência interna e circunscrita ao plano administrativo da Corregedoria Geral de Justiça. Então, quando nós vamos fazer correções, ela vai expedir uma ordem de serviço para fazer aquela correção. Já caiu em prova, sugiro que você memorize as palavras-chave de cada um. Para isso, eu montei esse quadrinho aqui para você. Né? Você que acompanha aí, já acompanhou outras aulas de outros tribunais, sabe que a gente faz muito disso aqui. Olha só, nós temos aqui, ó, provimento, ele é normativo e vai esclarecer e orientar a execução dos serviços judiciais. Também é um instrumento hábil, né, para alterar o código de normas. Somente provimento altera o código de normas, tá? Portaria é de natureza geral e vai aplicar em casos concretos dispositivos legais, tanto a atividade dos magistrados, serventuários e funcionários da justiça também. Instrução, ela tem caráter complementar e vai orientar a execução de serviço judiciário específico. Circular é um instrumento de divulgação, divulga a matéria normativa ou também a administrativa, e a ordem de serviço é um ato de providência interna, que vai estar restrita lá ao plano administrativo da Corregedoria Geral de Justiça. Memorize as palavras-chave, porque olha só, isso aí já caiu em prova e eu quero que você acerte se chegar a cair novamente, tá? Falando nisso, né, em acertar, vamos fazer algumas questões, né? Já que eu falei que cai em prova, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? As questões servem para que você tem que fazer questões de concurso anteriores. Obrigatoriamente você não tem como você pensar em fazer uma prova sem ter feito todas as questões de concurso anteriores. Olha só, a questão caiu aqui em 2008, quem fez a prova foi a PUC, tá? Então ela diz o seguinte, ó, assinale a alternativa correta. Primeira coisa que você vai fazer, tenho que assinalar a alternativa correta. Tenho que assinalar a alternativa correta. Olha só, instrução, tá? O que ele diz aqui? Ó? Instrução. Ato de caráter complementar com o objetivo de orientar a execução do serviço judiciário específico. Tá? Será que é isso? Vamos dizer o seguinte, olha, eu não lembro muito bem o que é instrução. E eu sei, por exemplo, ó, eu lembro de provimento. Provimento é ato que? De caráter normativo. Então, o que diz aqui na letra D? Provimento é ato de natureza geral, objetivando aplicar em caso concreto. Opa, caso concreto não é provimento não, tá? Não é provimento não. Eu sei que isso aqui é o quê? É portaria. Letra D eu já sei que não é, tá? E qual que ele fala aqui então que é, por exemplo, ato de caráter normativo? Olha, ele está falando que portaria de caráter normativo. Tá errado. Isso aqui sim é provimento. Não é? Ó, já eliminei duas, somente porque eu lembrava aqui, né? Questão de normativo era o provimento. Agora vamos lá. Ordem de serviço é um instrumento que se divulga matéria. Opa, instrumento de divulgação é circular, tá?
Se aqui está errado, aqui o conceito de circular vai estar errado também, né? Vai ter errado também porque está lá. Ou seja, somente sobrou para nós a questão da instrução. A gente consegue resolver mesmo se não lembrar de tudo, né? Naturalmente, se você pegar aqui, ó, instrução, caráter complementar, tá? Que diz aqui, ó, caráter complementar. Então, você consegue matar, se memorizar as palavras-chave também, tá? Outra questão um pouco mais recente, de 2014, também aplicada pela PUC. Olha só. Em relação à função correcional, está correto. Ele está pedindo para você marcar correto. E, por favor, sempre que você for fazer questões de prova, né? Se você está no seu PDF, se você tem o costume de estudar pelo computador, eu sugiro que você pelo menos imprima as questões e rabisque. Faça as questões lá, né? Porque lá na hora você vai ter que fazer. Simule o dia da prova anteriormente para que você não tenha surpresas. Olha só. As inspeções correcionais dependem de prévio aviso, tá? Dependem de prévio aviso. O que depende de prévio aviso que a gente viu? É a correção ordinária. Inspeção, ela não depende de prévio aviso, tá? Então, letra A está errada. Ela não depende de prévio aviso. Letra B. A inspeção permanente dos serviços notariais e de registro, inclusive os distritais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, será exercida pelo Corregedor-Geral de Justiça mediante designação de juízes auxiliares. Não, a inspeção permanente, lembra que a gente viu que vai ser feita pelo juiz da vara de registros públicos lá da comarca? Tá? Então, a inspeção permanente dos serviços notariais do Foro Central da Comarca da Região de Curitiba não será feita pelo Corregedor-Geral da Justiça. Não será feita pelo Corregedor-Geral da Justiça. Tá? Será feito pelo juiz da vara de registros públicos. Tá joia? Letra C. Sempre que houver indícios veementes de ocultação, remoção ilegal, dificultação de cumprimento de ordem judicial de soltura ou de apresentação de preso, especialmente no caso de habeas corpus, poderá ser feita correição extraordinária ou inspeção em presídio da cadeia pública. Tá? Se você quer saber, isso aqui é a literalidade do item 1.2, se não me engano, 1.2.6 das normas da Corregedoria. Tá? Mas vamos fazer a letra D para saber se a gente está certo, né? O resultado da correição ou inspeção constará de ata, com instruções, se for o caso, as quais serão encaminhadas ao magistrado para ciência. Tá? E aí? Erro sutil disso aqui, tá? Erro sutil. Na verdade, será o quê? Encaminhado aqui para cumprimento. É para a ciência também, mas ele cobra a literalidade lá do item 1.2.9, por exemplo. E é isso que você tem que tomar cuidado aí quando a gente fala, né, em questões aí de legislação para tribunais. Ele está versando aqui sobre... se eu fosse, né, assim, pensar, não estaria nem errado, porque de fato vai me encaminhar para o magistrado para a ciência. Mas a redação pura das normas da Corregedoria fala que serão encaminhadas ao magistrado para o devido cumprimento e não para a ciência. Por isso que a letra D está errada. Gabarito da nossa questão aqui, ó, é a letra C, tá? Então, assim que se resolve questões aí desse assunto. E tem mais uma questão que é bacana para a gente fazer, que é de 2013, aí, tá? Olha só. Considere as seguintes afirmativas. Sempre que você pegar uma questão desse tipo aqui, ó, considere as seguintes afirmativas. Você já corre lá para saber o que ele quer que você saiba. Olha só. Assinale a alternativa correta. Sempre faça isso. Vai te economizar um tempão lá na análise da questão. Olha só. Letra A. Item 1, na verdade. O Código de Normas é editado mediante provimento a ter de caráter normativo com finalidade de esclarecer e orientar a execução dos serviços judiciais e extrajudiciários, né, extrajudiciais em geral.
Olha, a priori, isso aqui tá certinho. A priori tá certo, tá? Item 2. O juiz da vara ou da comarca poderá baixar normas complementares de cunho administrativo mediante portaria, tá? Ato de natureza geral que o objetivo é aplicar, ó, caso concreto, os dispositivos legais atinentes à atividade funcional. Veja, caiu em 2008 essa questão aí dos conceitos de cada ato emanado pelo corregedor. E caiu aqui em 2013 também, ó. Tá correto esse item 2, tá? As inspeções correcionais consistem na fiscalização normal, periódica e previamente anunciada. Olha, eu cantei esse assunto, tá? O que serve para a fiscalização normal, periódica e anunciada, né, é o quê? A correição, o quê? Ordinária. Esse é o conceito da correição ordinária e não da inspeção correcional, tá? Item 4. Sempre que houver indícios veementes de ocultação, remoção ilegal ou dificultação de cumprimento de ordem judicial de soltura ou de apresentação de presa, especialmente em ação de habeas corpus, poderá ser feita correição extraordinária ou inspeção em presídio ou cadeia pública. Veja, isso aqui exatamente conforme caiu aqui em 2014 e caiu em 2013 também. Essa alternativa aqui, o quê? Também está correta. Se a gente fez certo, ó, 1, 2 e 4. Nós temos aqui, ó, a alternativa C, que condiz com o nosso gabarito. Beleza? Pessoal, encerramos aqui a parte de função correcional. É o assunto aí que mais cai em provas do TJ Paraná. Os outros caem. Cai, você tem que estudar. Mas se você quiser dar uma atenção especial, é a função correcional. Assunto curtinho, tranquilo, mas que despenca em provas. A gente se vê na próxima aula.